O, a gente esteve falando precisamente de esta questão, assim, digamos, como em três âmbitos bem diferenciados do continente hispano-americano, né? Ou seja, por uma parte, trabalhamos o vínculo poético, polémico, político entre Neruda y Vicente Huidobro, que está, por decir así, localizado en Chile. Depois o tema do Caribe en relación con a influencia o vínculo entre Pales Matos y Nicolás Guillén. Y de alguna forma, tanto esa primera polémica entre Neruda y Huidobro, quanto o sistema de incorporação do negrismo na poesía do Caribe a través de Palés Matos y Guillén, son todas polémicas que se inscribían, no que de alguna forma nós já estávamos trabalhando como o tema das vanguardas. Ou seja, seriam meio que impensáveis as discussões en torno de esas problemáticas poéticas sem o impulso, a inercia que trazia todas esas ideas de vanguarda que começam gerando na década de 1920 e que vão avançando ao longo do século XX, nos anos de 30 e 40. Os poetas estes três, que eu vou fazer um brevíssimo comentário aqui, que são Juan Gelman, Francisco Orondo e Alejandra Pizarnik, são poetas de alguma forma do que seria a pós-vanguarda. Ou seja, os três são poetas nacidos na década de 1930. Ou seja, em outras palavras, começam sua atividade assim poética só na década de 1950 aproximadamente, com 20 anos. Portanto, claramente, tanto Juan Gelman, quanto Paco Urondo, quanto Alejandra Pizarnik, de alguna forma, son poetas que se inscreven como una generación posterior àquela das vanguardas. E no caso do Rio da Prata, especificamente da Argentina, sendo os três argentinos, um aspecto importante que deve ser levado em conta é que os três poetas crecen y se forman tanto na escola como no resto dos sistemas de socialização durante um período importante da história da Argentina do século XX que mudou a face da Argentina, que é o peronismo. Concretamente, o governo de Juan Perón se inicia em 1945, embora já as questões do peronismo se dan um pouco antes, 1943, e van até 1955. E esse momento do peronismo e também do que vem depois do peronismo, que é a proscrição do peronismo, o derrocamento de Perón por um golpe de Estado e diversos processos eleitorais e políticos na Argentina que van dividir a Argentina entre peronistas e antiperonistas, digamos, marcan uma virada importante no que vai ser como os intelectuais se vinculan com a literatura e, no caso de Hellman, Urondo e Pizarnik, como os poetas se vinculan com a política. Vejam bem, não se trata de
de procurar, por decir así, una influencia ou uma ação determinista da política sobre a poética. Na verdade, o evento do peronismo e do pós-peronismo, nas décadas 40, 50 e 60, até 1970, quando volta Perón, essas 3 décadas, não tem a ver especificamente com o que seria fatos específicos da história política que de alguma forma podem ter determinado a poesia destes autores, não em todos, pelo menos. O que sí é importante é entender que esta questão política da Argentina, vinculada com o peronismo, de alguma forma se vai transformar en algo parecido a que decía Maraval sobre a época do barroco. Ou seja, é un espírito de época, é una especie de ambiente de época que é muito difícil de contornar, no apenas para cualquier tipo de intelectuais, mas también para os poetas. Y cuando decimos que es difícil de contornar, no es porque todos quisesen o no quisesen contornar, y es porque a produção da palavra poética também, de alguma forma, está datada e contextualizada em um universo discursivo que vai muito além do que é meramente a linguagem poética. Por isso é que, de alguma forma, o problema da política, eu já vinha desenvolvendo isso nos encontros anteriores. O problema da política não é necessariamente a aparição de questões políticas na poesia. O problema da política é um vínculo que, de alguma forma, é impossível de ignorar entre as questões que se vinculam com o poder político em Hispanoamérica, no século XX, e a linguagem literária. Por isso é que eu tinha trazido o que me parecía era un poco una especie de o cume, o ponto de inflexão dessa espécie de idilio entre a poética e a política, que comienza a se dar en Hispanoamérica, sobre todo a partir de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, y que dura aproximadamente 10 años, a década de 1960, con o famoso caso Padilla, que eu já expliquei, é uma quebra importante na medida em que, de alguma forma, fica claro que a vanguarda poética não necessariamente é a mesma coisa que a vanguarda política e que poética e política, de alguma forma, podem entrar em um conflito e em uma exclusão. Um pouco, se vocês quiserem, deixando desiludido o universo do primeiro surrealismo, no qual as vanguardas, por essa necessidade de juntar permanentemente vida e literatura, vida e obra, tinham derivado hacia posições da esquerda e especificamente o apoio ao bloco socialista e à União Soviética, e o processo da China. Hellman, Paco Urondo e Alejandra Pizarnik, então, são 3 poetas da mesma geração e, como conta César Aira no texto sobre Alejandra Pizarnik, de alguna forma comienzan a ser conocidos como que llamaran a geração de 1940, porque todos más o menos son nacidos en la década de 1930 y comienzan a producirnos finales de 1940, comienzos de 1950. Tem un órgano poético, una revista llamada Poesía Buenos Aires, que de alguna forma agrupa diferentes tendencias da poesía porteña da cidade de Buenos Aires. Todas esas tendencias son, eu diría que
de una forma general, y esto es válido para Hellman, Urondo y Pizarnik, esa tendencia general es que de alguna forma abandonan cierto espíritu, si vocês quieren, lúdico, presente en las vanguardas. No estaba muy claro en Neruda y en Huidobro el aspecto lúdico, ha sido jogo con el lenguaje. Yo diría que en el caso de Neruda y Huidobro existía una tendencia a solemnidad, sobre todo. Estaba así muy presente el aspecto lúdico na poesía do Caribe, de París Matos y de Guillén, porque ese aspecto lúdico se vinculaba con la recuperación da voz como objeto, como instrumento musical a partir do negrismo. No caso da poesía de vanguardia de Buenos Aires, Argentina, como vocês deben ter visto, con Hugo Verani y con Jorge Schwartz, existía sí un aspecto lúdico importante, sobre todo en los poetas de la revista Martín Fierro, y específicamente no que fue un poco o principal poeta de esa revista, que fue Oliverio Girondo. Parecería ser como que de alguna forma o problema de juntar arte y vida na poesía do Río de la Plata ha pasado un poco despercibido, ya que a mayoría de los poetas vanguardistas do Río de la Plata pertenecían a un grupo llamado Grupo de Florida, que era un grupo de personas que de familia generalmente abastada, o de dinero, de poses, y por tanto esta cuestión da vida junto con la literatura, esta necesidad de unir vida y literatura, no pasaba necesariamente por un problema vinculado a política, y sí por un problema vinculado al lenguaje y a los costumes. Hellman, Urondo y Pizarnik tienen posiciones diferentes en torno a qué sería vida cuando piensan esa unión entre vida y obra. De fato, los tres, en ese sentido, son pós-vanguardistas porque los tres están marcados por esta, por decir así, normativa o dogma de vanguardia de unión de arte y vida. No en tanto parecería ser que lo que se considera vida, no caso de esos pós-vanguardistas, no es tan claro. O en todo caso existen diferentes criterios. En la parte obra y literatura, todos parecen concordar. Todos parecen concordar en que obra y literatura, pelo menos en un comienzo, lo que se trata es de lenguaje poética y de escrita poética. No en tanto en vida existe una cierta diferenciación. Por ejemplo, a primera diferenciación que podemos hacer importante entre Pizarnik y Hellman y Urondo é do ponto de vista do papel da política na poesía deles. Ou seja, en cuanto que en Hellman y Urondo a cuestión da política y específicamente a defensa de una tendencia política antiimperialista, latinoamericanista, de tendencia socialista, va a comenzar a entrar no discurso poético deles, ao ponto de que, de certa forma, no no caso de Hellman, mas no caso de Urondo, a gente poderia dizer que o discurso político entra a tal ponto na poética de Paco Urondo que já no final da sua vida, Paco Urondo deja de lado o discurso poético y asume claramente una escrita cuyo objetivo está también por fuera da finalidade literaria, que é a finalidade política. De fato, Paco Urondo escreve muita poesía, sobre todo nos anos de 1960, mas vai ser muito mais conhecido a partir da década de 1970 por um trabalho de escrita de não ficção
baseado en reportagens que ele faz dentro do cárcere, ele estando encarcerado também, a os sobreviventes de um massacre, o massacre de Trelew, que era um massacre que se fez no começo da década de 70 na Argentina, de vários guerrilheiros que tentaram escapar e foram fusilados ilegalmente. Ele faz este trabalho de entrevistar esses guerrilheiros sobreviventes e publica un libro llamado La Patria Fusilada. Ese libro, La Patria Fusilada, de alguna forma, é um livro que entra no que seria a lógica da literatura de não ficção, ou seja, de uma literatura que de alguna forma se propõe narrativa, que se propõe também ficcional no sentido de apoiar com a ficção fatos reais. Y está na linha de outro texto importante, também que não pertence à linguagem poética, como é Operação Massacre, de Rodolfo Walsh, e de outros textos da época, como A Patagônia Rebelde, de Osvaldo Bayer, que também funcionam como textos de não ficção, en un cruzamento narrativo entre literatura, historia y reportaje y jornalismo. Então, de alguma forma, Paco Urondo, a irrupção da questão da política, e neste sentido, vida para Paco Urondo é a vida que progressivamente é tomada pela necessidade de uma ação política. Se manifesta de uma forma tão forte que a própria linguagem poética de Paco Urondo cede ante a necessidade desta escrita comprometida com um imperativo da época, um imperativo que não é literário, mas é moral, ou se vocês quiserem, ideológico, que é assumir a militância política e a ação dentro dos grupos guerrilheiros da época, e a própria linguagem poética vai se esgotando em Paco Urondo. Em Paco Urondo, por exemplo, essa linguagem poética fica mais restrita ao âmbito da intimidade do próprio Paco Urondo. Por isso é interessante observar que os poemas de Paco Urondo, todos eles, cuando apelan a algún tipo de discurso político, inmediatamente voltan para o que significa esse discurso político, la intimidade do poeta. Eu diria que de todas as poesias, de Juan Gelman, Pizarnik e Urondo, a que precisamente mostra melhor o conflicto íntimo do poeta entre vida e obra é precisamente a obra de Paco Urondo. Precisamente porque a própria linguagem poética está cedendo. Gelman é contemporâneo de Paco Urondo e também está na mesma linha. Está na linha de que, paralelamente ao desenvolvimento de uma obra poética, Juan Gelman desenvolve uma atividade jornalística importante e também, no final de seus dias, acaba desenvolvendo uma atividade militante importante. Ao contrário do que acontece com Urondo, que pareceria ser que a linguagem poética de Urondo se esgota um pouco quando começa a atravessar a política e se retrotrai a uma intimidade, a linguagem poética de Gelman é muito mais poderosa que a do Urondo, consegue se conservar dentro dos limites da linguagem poética e a própria política segue canais de escrita em Gelman que vão ser não mais que artigos jornalísticos, porque Gelman vai se afirmar na poesia. E a grande diferença entre Gelman e Urondo provavelmente seja que Gelman consegue sobreviver à ditadura na Argentina e que, portanto, vai para o exílio. Não conseguiu sobreviver ele e não a filha, isto é interessante. Vai para o exílio e Gelman vai continuar produzindo poesia durante as décadas de 70, 80 e também parte da década de 1990,
Por tanto, nós temos que, enquanto que a poesía de Paco Urondo é uma poesia que está mais, por dizer assim, limitada a época de maturidade e quase juventude de Paco Urondo, porque essa poesia vai entre mais ou menos os 20 anos de Paco Urondo e os 30, e não mais, porque depois Paco Urondo morre asesinado en un enfrentamiento. En cuanto que a poesía de Paco Urondo está restricta a esa especie de juventud, un único periodo, no caso de Hellman, nós temos varias etapas na obra poética. Y por tanto podemos ver varios momentos de ese conflicto, de esa tensión entre vida y obra, que está presente en todos esos poetas, porque es una impronta, una especie de marca de imperativo poético colocado a partir de las vanguardas. Esa poesía de Hellman, eu en parte acho que é porque Hellman era muito mais consciente do papel que ele estava dando na primeira época da sua poesia, ou seja, esse Hellman de juventude, esse Hellman contemporâneo a Paco Urondo, entre as décadas de 1940 e 1970, ou seja, esses 10 ou 15 anos, era muito mais consciente de como Hellman, de alguma forma, começa a utilizar a linguagem do tango como intertexto poético para incluir o popular dentro da linguagem poética. Esta é uma observação que é possível de fazer a partir do trabalho de Viviana Gelado, de como as vanguardas, de alguma forma, establecen a cultura en tanto un discurso que está operando políticamente dentro de las vanguardas. Esto que era tan claro en las décadas de 20 y 30 para Palés Matos o para Guillén, curiosamente no Río da Prata, precisamente porque a cidade de Buenos Aires tem uma cidade letrada muito forte, uma cidade letrada que permanentemente resiste o ingreso das linguagens vinculadas à cultura popular, só se dá a partir da década de 1950. E eu diria que a partir da década de 1950, especificamente com Juan Gelman. Ou seja, a forma que tem Juan Gelman de unir vida y obra es prácticamente exactamente a que Gelado describe para Roberto Art na década de 1920 y 30. Com a salvedade de que quando Gelado trabalha as vanguardas em geral, e, portanto, em Gelado entran nas vanguardas não apenas os textos poéticos, mas também os textos do teatro e da narrativa, como o caso de Roberto Art. O que Roberto Art faz para o teatro e a narrativa nas décadas de 20 e 30, com a irrupção da cultura popular no universo letrado da literatura, vai ser só feito na linguagem poética, e especificamente no gênero poético, por Juan Gelman. E, nesse caso, Juan Gelman não vai se referir a gauchesca o a literatura gauchesca o a poesía do século XIX, como acontecía en varios poetas do Río da Prata. No, Juan Gelman de alguna forma aproveita o que é a cultura popular viva na década de 40 e de 50, que é a utilização da letra e das poéticas vinculadas ao gênero musical do tango, que vão ser, sem dúvida, a forma poética musical más popular da cidade de Buenos Aires nessas décadas. A importância da erupção do tango em Hellman, vejam bem, não é na forma de uma imitação. Os poemas de Hellman estão longe de serem considerados letras de tango. No entanto, en Juan Gelman se podría decir que esa fala popular, esa forma de utilización da linguagem nos estratos populares, tangueros de Buenos Aires,
modifica varias das técnicas de vanguarda que Hellman já vem incorporando simplesmente por ser um pós-vanguardista. Eu diria que talvez este aspecto da intimidade com a linguagem é o que vincula Hellman com o tango e também com Francisco Urondo. Esses primeiros poemas de Francisco Urondo são muito interessantes porque falam de uma poesia vinculada a certa utilização do cotidiano, também a uma utilização da linguagem con, por decir así, influencia lo que sería a metáfora surrealista. E também, ao mesmo tempo, um certo sentimentalismo próprio do tango, só que controlado. Ou seja, não chega a ser uma coisa lacrimosa, porém é evidente na poesia de Urondo uma certa nostalgia, una certa tristeza basal presente en prácticamente todo ese universo de intimidade poética. Também está em Hellman isso, só que está mais elaborado. Ou seja, em Hellman a experimentação vai não apenas pelo lado da vida, mas também da linguagem poética. E por isso Hellman é mais consciente de como essa intimidade lacrimosa, de ocultação sentimental por uma espécie de pudor machista, se vocês quiserem, está operando dentro de sua poesia. Nos dois casos, claramente é uma poesia máscula, ou seja, é um tipo de poesia que faz da posição do homem, e mais do homem, esse homem ocidental das décadas de 40 e 50, um homem que está em uma virada, né? Porque é um sujeito masculino que, por uma parte, está com exigências de poder da sociedade patriarcal e, por outra parte, está dilacerado pela sua sentimentalidade e pela sua sensibilidade, que pronto vai ser a sensibilidade da década de 1960 e a que vai vir posteriormente. Por exemplo, digo, é muito evidente a modificação do grande tópico da mulher nos textos de Hellman e Urondo. Em todos os casos, a mulher deixa de ser simplesmente uma personagem do sujeito poético masculino, como se fosse aquela culpada dos desenganos e da infidelidade e da traição, que é uma figura típica da linguagem do tango, e também, aliás, da linguagem do samba, que tem o mesmo critério, e vai assumindo progressivamente o lugar de uma companheira, ou seja, de uma companheira que é reconhecida como companheira na ação e na ação política. E, no entanto, mesmo que reconhecida como companheira na ação política, subsiste esta espécie de linguagem patriarcal, paternalista, em torno à figura da mulher. Y esto, digo, gera algunas reflexiones bastante interesantes nessa poesia. Seja como for, é possível a comparação dessa poesia Hellman-Urondo em termos mais ou menos semelhantes de vida e obra, em termos mais ou menos semelhantes da irrupção da cultura popular a través do tango, a través da intimidade e a través da irrupção progressiva da política como um conflito íntimo do poeta entre vida e obra nessa primeira época de Juan Hellman e na praticamente toda a poesia de Francisco Urondo. Diferente seria se nós pensamos a poesia de Juan Hellman a partir de meados da década de 1970,
quando Hans Hellmann vai para o exílio e já começa a desenvolver uma linguagem poética atravessada por esse tópico do exílio e também atravessada pela ideia de um passado e de uma utopia que não pode ser conquistada. E eu particularmente diria, no caso de Hellmann, uma poesia que ainda tinha uma experimentação um pouquinho mais lúdica do que a de Francisco Urondo, o desaparecimento e a morte da filha de Hellmann a mãos da ditadura militar definitivamente esgotam o aspecto lúdico da poesia de Hellmann. Evidentemente, a poesia de Hellmann, sobretudo a partir da década de 1970, segunda metade e até sua morte, eu diria que é uma poesia na qual o jogo está perdido e, portanto, já não se joga mais. E que o jogo da vida é também um jogo um pouco sem sentido. É uma poesia, sim, evidentemente, de maturidade e de velhice, bastante diferente em Hellmann daquela poesia de juventude até começo da década de 1970, que é comparável com a poesia de Francisco Urondo. Ora, o que está acontecendo paralelamente a isto? Bom, nessa revista, Poesía Buenos Aires, a maioria dos poetas que están inscritos son poetas de una tendencia pós-vanguardista muito vinculada ao surrealismo, muito mais que no caso de Hellmann y Urondo. Esa tendencia vinculada ao surrealismo faz da Poesía Buenos Aires una revista de culto, ou seja, una produção poética que de alguna forma tenta o máximo possível se afastar do discurso poético, do discurso político, em pos de uma pureza de discurso poético. Ou seja, da mesma forma que no caso de Hellmann e Urondo, a política se vai incorporando fluidamente dentro da intimidade poética, na poesia de Alejandra Pizarnik, que pertence a esta segunda corrente, por dizer assim, a política é claramente rejeitada em suas possibilidades poéticas. Quando decimos rejeitada, o que estamos dizendo é que não necessariamente a vida de Alejandra Pizarnik não tenha episódios vinculados ao quehacer político, né? Mas que na sua obra poética ela tenta fugir dessa, por dizer assim, imposição do cotidiano ou da actualidade, que é o atravessamento da política através da palavra poética. Alejandra Pizarnik, digamos que foge da política um pouco, se vocês quiserem, como uma pessoa que se queima com leite e vê uma vaca e chora, né? Ou seja, ou um gato foge da água. Alejandra Pizarnik foge da política, em princípio, como diz César Aira, por uma questão familiar. Ou seja, a família de Pizarnik eram judeus que praticamente foram todos exterminados pelo nazismo na Segunda Grande Guerra. Então, é lógico fugir da política, nesse sentido. Também é verdade que, no caso de Alejandra Pizarnik, a extração social é diferente e os vínculos também são diferentes. Alejandra Pizarnik tem um vínculo muito importante com Julio Cortázar. Julio Cortázar, curiosamente, funciona como uma figura, se vocês quiserem, de dobradiça entre as duas correntes. Porque da mesma forma que Julio Cortázar tem, por dizer assim, um trabalho importante em relação com a renovação da linguagem narrativa a partir da utilização do surrealismo, e isso vincula a poetas como Cristina Peri Rossi
o Alejandra Pizarnik, que claramente tentan dejar en una bolia afastada o problema de actualidad y política hispanoamericana para que no contamine, por decir así, o influencie su lenguaje poética. Al mismo tiempo, Cortázar, siendo una figura, por decir así, orientadora, una figura un poco patriarcal en relación con toda la literatura argentina desde Francia, también tiene una actividad política importante, que no es necesariamente en la literatura, mas también como escritor famoso. Y eso vincula Cortázar con Paco Urondo y Juan Gelman. De paso, eran, digamos, establecen algún tipo de vínculo, diría, de amistad a partir de una entrevista que faz Paco Urondo a Julio Cortázar para la revista Primera Plana, mesma coisa con Juan Gelman. Porém, o que une a Cortázar con Juan Gelman y Urondo es muy diferente daquilo que une a Cortázar con Pizarnik. Porque lo que está uniendo a Cortázar con Pizarnik es el vínculo entre vida y obra, no cual a vida está atravesada no pela acción política, mas pela alucinación, pela loucura, pela, si vocês quiserem, por una cierta perplexidade en torno a o que es estar vivo. No son preguntas metafísicas necesariamente, porque esta pregunta sobre, en torno a lo que es estar vivo y lo que es real y cómo el lenguaje de alguna forma sacrifica a vida do poeta, y en el caso de Pizarnik es literal, porque o sacrificio, como dice Almaroni en un archivo sobre Pizarnik, está presente en la idea de que o poeta debe sacrificar su vida para poder escribir. Esto está presente en Pizarnik. Esta idea o sacrificio es una idea de un sacrificio laico, no es una idea de un sacrificio religioso. Embora, obviamente, todo sacrificio esté atravesado por la religiosidad, lo que se trata es de cómo vivir. Es muy probable que Pizarnik possa ser reivindicada como una poeta en torno do feminismo, en torno a los universos LGBT, que hoy dan, por decir así, esa respuesta a cómo vivir, que es una pregunta metafísica, en eso que las respuestas no son religiosas. Entonces, el caso de Pizarnik está atravesado un poco por esa observación, si ustedes quisieran, da realidad a través de una alucinación. Y, curiosamente, las cosas que se transforman en lúdicas en Cortázar o en los vanguardistas que existen, en el caso de Pizarnik, viran verdaderamente trágicas. O sea, es difícil pensar aspectos do leve o do lúdico en Pizarnik. En ese sentido, a intimidad de Pizarnik, embora no sea una intimidad atravesada pelo tango, es curiosamente una intimidad bastante tanguera, no mismo sentido que Paco Urondo y Juan Gelman. Una cosa importante en Pizarnik es que en la medida en que él atenta afastar o problema del lenguaje poética y sus vínculos con la política, al mismo tiempo tenta de alguna forma controlar cómo es que ingresa a cultura popular na poesía, y vemos que en Pizarnik a cultura popular no tiene una irrupción na poesía, porém sí tiene a lenguaje popular una irrupción en la poesía de Pizarnik. Y cuando me refiero al lenguaje popular no me refiero a una cultura popular o de clase, me refiero que o mismo criterio para poder llamar de una cierta intimidad abierta os textos de Paco Urondo, de Gelman y de Pizarnik, é a utilización da linguagem coloquial.
En outras palavras, vejam um pouco o processo, né? Da linguagem, da utilização do registro na poesia hispano-americana. Si por una parte no final del século XIX y comienzo del século XX nos tenemos un registro claramente letrado y culto, atravesado por esa poesía o estilo Rubén Darío, Leopoldo Lugones, etc., que faz da linguagem poética uma espécie de ourivesaria do que é o luxo da linguagem, até um pouco decadente, né? Y casi que un poco afectado o pedante, ya que a linguagem modernista do comienzo del século, final del século XIX, y lembren que el modernismo ahí es parnasianismo, ¿no? Es prácticamente una linguagem extremadamente culta y ornamentada. As vanguardas destroen todo eso. A linguagem poética nas vanguardas claramente una ruptura y una explosión de lo que sería ese estilo, esa linguagem culta y refinada do modernismo, a través da experimentación, y específicamente a través da experimentación metafórica. No entanto, como acontece con Huidobro, como acontece a veces con Neruda, como acontece con Palés Matos o con Nicolás Guillén, a irrupção da linguagem cotidiana não é a mesma coisa que a irrupção da linguagem popular. Ou seja, a linguagem cotidiana está apenas presente em Pablo Neruda. O critério épico e solemne dos grandes trabalhos de Pablo Neruda, de alguma forma, exclui a linguagem coloquial. É um estilo claramente épico. No caso de Huidobro, a experimentación con a metáfora es de alguna forma tan profunda que nos vemos que no apenas se afasta da linguagem cotidiana, mas se afasta de cualquier linguagem natural o de gramática, como en Altazor, vira una linguagem diferente. No caso, por ejemplo, de Palés Matos o de Nicolás Guillén, esa linguagem cotidiana no necesariamente una linguagem cotidiana coloquial, es una linguagem atravesada pelas formas lingüísticas da cultura popular, en este caso da cultura afro-antillana, en los casos de Palés Matos y de Nicolás Guillén. Y claramente el resultado no es o de una linguagem coloquial o cotidiana. Curiosamente, no caso de Hellman y de Urondo, y yo diría que de Pizarnik también, a influencia do coloquialismo rioplatense, ou seja, a influencia da conversa, das formas típicamente informais, coloquiais, do cotidiano da conversa no Río da Plata, entran directamente na linguagem poética. Portanto, esas linguagens coloquiais não são necessariamente linguagens populares. ¿Se entende isto? No caso de Huidobro, no caso de Hellman y sobre todo de Urondo, a linguagem popular entra. Porém, no caso de Pizarnik, o que está entrando es una linguagem coloquial, que no es la misma cosa. Y a palabra coloquio, vocês saben, significa diálogo. Entonces, otro elemento importante en la poesía 2-3 e esta característica dialogante do eu poético. No caso de Pizarnik, poderia até parecer que, bom, Pizarnik se suicida, né? E claramente é uma poesia muito mais hermética e com uma utilização da linguagem tipicamente surrealista, metafórica, me refiro. E, portanto, daria a sensação que a linguagem de Pizarnik está fechada dentro do seu próprio eu. Porém, é um eu de Pizarnik muito mais contemporâneo, se vocês quiserem, ao de Hellman e Urondo, na medida em que Pizarnik é um eu que escreve, mas são muitos eus que são sujeitos poéticos. E que no caso de Pizarnik, são vários sujeitos poéticos que estão dialogando entre si. E no caso de Hellman e de Urondo,
o diálogo é do sujeito poético claramente com outros sujeitos, como se de alguma forma o sujeito poético fizesse poesia a partir não apenas da sua própria palavra, mas também da escuta, do ouvido, do que ele escuta atenta e sensivelmente do outro lado da linguagem poética. Então, nesse sentido, a linguagem coloquial é uma linguagem que abre a poesia esta da segunda metade do século XX, o diálogo. Isto, vocês quero que observem que não é uma particularidade necessariamente do Rio da Prata ou da poesia da Argentina. A poesia, em geral, da segunda metade do século XX, hispanoamericana, tem um traço importante de coloquialismo e de diálogo. Ou seja, é uma linguagem poética que está, se vocês quiserem, atravessada por um certo neorromantismo, na medida em que o tema da intimidade do eu é importante. Mas também é antirromântica, na medida em que o eu sai de si próprio e está permanentemente aberto aos vácuos do diálogo do outro. Tem muitos poemas que pareceriam ser parte de uma conversa na qual está faltando as respostas, ou essa conversa está sendo desenvolvida a partir de um silêncio que está do outro lado. E isto é possível de colocar tanto nos poemas de Hellman y Urondo como nos poemas de Pizarnik. Não se trata de uma condescendência política isto de ouvir o outro. Se trata do que eu considero que é talvez uma abertura da linguagem em geral, a partir da segunda metade do século XX, a escuta. E quando essa linguagem se abre à escuta, parece ser necessário também que a própria produção poética registre isso de alguma forma. Tá? Digo, do ponto de vista meramente formal, talvez das três poetas, a que é mais rupturista e inovadora é, sem dúvida, Pizarnik. Né? Eu diria que porque é tão importante esta questão da linguagem poética nela. Em Pizarnik, vejam bem, se em todos os casos está atravessamento do tango, no caso de Pizarnik, o atravessamento não é apenas com o tango, é com a linguagem musical em geral. No por nada, um dos libros dela se llama El Infierno Musical. Ou seja, a poesia de Pizarnik está atravesada não necessariamente por uma forma musical, mas pelo problema de que é a música, como a música funciona a través da palavra. Este é um refinamento de Pizarnik que não está em Hellman y Urondo, porque o vínculo de Hellman y Urondo com o tango não é do ponto de vista melódico, o rítmico, o musical, mas do ponto de vista das letras e do ponto de vista da sensibilidade, com essa forma de sentimentalismo popular. ¿Se entende isto? Então, no caso de Pizarnik, nós observamos que Pizarnik mistura de forma natural, fluida, o verso livre e a prosa poética. Enquanto que tanto Hellman, sobretudo, é do ponto de vista formal, aquele que, de alguma forma, se limita mais à versificação, e no caso de Paco Urondo, claramente existe um verso livre, permanente, mas um verso livre, por dizer assim, que está tão importante o coloquialismo que está muito perto de uma prosa poética. Embora o Urondo nunca assume para si
este criterio de prosa poética, como sí asume Pizarnik. De fato, algunos dos poemas en prosa poética, en poemas en prosa de Pizarnik, se parecen en algunos criterios a anticipar los microrelatos tan contemporáneos. No sabemos qué teria sido la poesía de Francisco Urondo si ele no tivesse vivido além da dictadura militar, si ele tivesse vivido além da dictadura militar, né? Era una poesía vigorosa, mas supongo que un pouco facendo futurología, si vocês quiserem, a propia poesía de Urondo ia a ir esgotando y derivando en una escrita completamente política. Que é o que não poderia ter acontecido em Pizarnik. Seja como for, a ideia do sacrifício parece estar presente em Pizarnik, como estava dizendo. O poeta tem que sacrificar a vida para escrever. E a ideia de sacrifício também está presente em Paco Urondo, porque a ideia de o poeta tem que sacrificar a vida para escrever, em Paco Urondo se transforma em o intelectual, o escritor tem que sacrificar a vida pela luta política, não para escrever. Então, a ideia do sacrifício está presente. E, de fato, essas duas mortes são duas mortes com pontos de contacto, porque Alejandra Pizarnik se suicida. Y Paco Urondo también se suicida de alguna forma. Porque Paco Urondo, vean bien, Paco Urondo se apaixona por una mujer 20 años más joven, no final de la década de 70, y o propio grupo guerrillero do cual él participa, Montoneros, es más conservador do que a igreja. Y cuando él se enteran de que él pidió divorcio da esposa, que era una compañera militante, y está ahora con otra compañera 20 años más joven, hacen un juicio político para Paco Urondo y o degradan. Él era comandante y pasa a ser soldado de la agrupación guerrillera porque ellos consideran que estar con una mujer 20 años más joven es una forma completamente opuesta a moral revolucionaria y es por decir así, una especie de demostración de que él ainda está preso dos prazeres hedonistas do sexo capitalista. Y Paco Urondo, un poco en una aceptación jocosa, si vocês quieren, irónica, de este juicio político, no cual pasa a ser de primero comandante a soldado, aceita ese veredicto, continúa con la mujer 20 años más joven y he destacado a Cidade de Mendoza, que era de donde Paco Urondo era. Y a Cidade de Mendoza era un suicidio, porque a Cidade de Mendoza estaba claramente tomada por la inteligencia militar y prácticamente era imposible entrar o salir de la Cidade de Mendoza sin ser descubierto como miembro de ese grupo guerrillero. Entonces, Paco Urondo, no tanto aceita esto y viaja con su nueva compañera, tiene una filha, con la nueva compañera, estaba grávida ella, más poco después de llegar, él son emboscados por el ejército. Él iba en un carro pequeño, él, a mujer grávida y una otra compañera. A mujer, a compañera consegue fugir, a mujer grávida no consegue fugir, a mujer no estaba grávida, ya tenía o bebé, o sea, él estaba con bebé. A compañera de Paco Urondo no consegue fugir, es morta, porém consegue dejar a criança, o bebé, una mujer, na porta de una casa, y esa bebé va a ser criada por esa familia hasta que ya adulta va a saber que es filia de Paco Urondo. Y Paco Urondo, cuando ven que está disparando contra o carro, de alguna forma, por los registros policiales y los propios testigos, no podemos supor que él se sacrificó para que pudiese fugir a compañera, a filia y a esposa. Él faz una volta tentando fugir do ejército
e ele permanece no carro e pede para elas saírem e fugir. E ele, no carro, para que elas saiam e deixem ele sozinho, fala que ele já tinha mordido a pílula que sempre llevaba de cianuro en caso de ser capturado y torturado. Entonces, de alguna forma, él como que fala para a esposa que está con a filha y a otra compañera, saiam que eu já tomei a pílula de cianuro, como diciendo, eu já estou morto, sálvense vocês. Aí a mulher, a companheira é morta, a filha se salva e a outra companheira consegue fugir. E Pacurondo é acribillado, atiran nele no exército y é encontrado morto no carro pelos disparos de bala. No sabemos exactamente si él tomó o no tomó a pílula de cianuro. Si tomó a pílula de cianuro, se suicidó. Si no tomó a pílula de cianuro, de alguna forma se sacrificó. En cualquier de los dos casos se sacrificó. ¿Por qué? Porque faló hizo de que tinha tomado a pílula de cianuro para que se sacrificó para que vivese a filia, a compañera y a mujer, y él ficar como si fuese una especie de albo para que el ejército no se ocupase de las personas que tinham fugido, se ocupasen de él y disparasen contra él. O sea que si tomó a pílula, morreu por la pílula, si no tomó a pílula, morreu pelos disparos. Mesmo assim, não podemos saber nada, simplesmente pelo fato de que o corpo foi desaparecido e só muito depois foi dado de novo para a família em condições impossíveis de fazer autópsia nem nada disso. Seja como for, então, o caso do sacrifício também está em Pizarnik e em Urondo. Embora a vida é um sacrifício, está presente no tema da vida e obra, só que a obra também é um critério diferente, porque no caso de Pizarnik, sacrificar a vida é por uma obra poética, e no caso de Urondo, o sacrifício da vida é por uma obra social ou política, se você quiser. O único que não sacrificou a vida é Juan Gelman, e eu acho que isso fez sua vida ainda mais complexa, e eu diria que o exilio de Hellman, os poemas de exilio de Hellman deben ser lidos não como um exilio apenas político da sua terra, do seu país, mas também como um exilio de si próprio, um exilio da sua própria vida a partir da ideia de que esta questão de Juan Gelman ter sobrevivido a filia é da ordem do que é muito difícil de processar vitalmente. Tal vez Hellman podría decir que a poesía é o sacrificio, como diría Pizarnik, só que no o sacrificio da propia vida do poeta. Tal vez para Hellman a poesía se vincula con el sacrificio da vida dos seres queridos ou dos outros. Veja bem, esta idea não seria apenas de Juan Hellman. As pessoas que escrevem, as pessoas que escrevemos, eu diria em geral, as pessoas que escrevemos e lemos, tiramos muito tempo de vida dos outros. Ou seja, escrever e ler são actividades solitárias, actividades que levam muito tempo, e embora vocês possam ter uma ideia de docência ou de socialização da escrita, tudo isso, a própria dinâmica da escrita poética e da escrita literária e da leitura ficcional pressupõe a subtração, a mesquinharia do próprio tempo em relação com o tempo das outras pessoas que nos rodeiam e que cuidam de nós e que estão por perto e que precisam nosso afecto e que cozinham para nós e que estão aí. Não por nada, eu acho, os escritores preferem os gatos, e quando não preferem os gatos, preferem os cachorros. Mas as pessoas que escrevimos, de alguma forma, estamos sempre sacrificando o tempo de vida que poderíamos estar dedicando a estar mais perto dos outros. Não é que nunca estemos perto, mas
é menos que el de outras pessoas. Então, eu acho que no caso de Juan Gelman, essa poesia do exílio é uma poesia da distância, é uma poesia da distância daquele que sabe que escreve se aproveitando um pouco de que os que vão sacrificar a vida são os outros, tá? Borges escreveu um poema muito interessante que diz: yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Esa idea de un poema de Borges llamado Borges y el otro, eu acho que coloquei ese poema de Borges entre os outros poetas para que vocês tivessem uma ideia de outros poetas também, além dos que estavam sendo colocados para o trabalho prático. Esse é um poema em prosa que se chama Borges y yo, y él da esa idea, ¿no? Da esa idea como diciendo que a propia vida no es un sacrificio, mas no es importante. Porém, é importante viver. Ou seja, pareceria ser uma ideia totalmente contrária de Pizarnik e Brondo, essa de Borges, embora esteja aparentada. Porque a de Borges é a ideia seguinte: se eu me sacrifico, não posso escrever. Então eu simplesmente vivo. Eu me deixo viver. Como dizendo, eu vivo sem dar muita importância à minha vida. Porque vivendo sem dar muita importância à minha vida, eu consigo escrever. Ou seja, que é uma forma de sacrificar a vida própria até mais humilhante e patética que a da Pizarnik. Porque a da Pizarnik, pelo menos, se la pode dizer: morreu para escrever, mas teve uma vida intensa. Borges pareceria dizer: eu vou ter uma vida mediocre, uma vida normal, uma vida de merda, se vocês quiserem, sem nenhuma intensidade forte, sem nenhum prazer demais. Simplesmente vou me deixar viver, sem me preocupar muito pela minha vida, porque me vou preocupar pela poesia. E depois diz: eu vivo, eu me deixo vivir, para que Borges pueda tramar sua literatura. E essa literatura me justifica. Ou seja, como dizendo, eu não vou fazer nada memorável na minha vida, não vou casar, não vou ter filhos, que é o que acontece com Borges, aliás. Não vou casar, não vou ter filhos, não vai ter nenhuma pessoa que reivindique a minha memória, nem nada disso, para poder escrever. Só que depois, o que eu escrevi vai justificar por que eu estive vivo. É curioso, né? Vocês se perguntaram por que estão vivos? Para que estão vivos? Eu acho que é uma pergunta importante. Que é o que eu quero fazer antes de morrer? Por que estou vivo? Que é o que deveria fazer hoje? Se eu morresse hoje daqui a 6 horas, onde estaria? O que estaria fazendo? Se eu tivesse que salvar alguém, a quem salvaria? Se eu tivesse que dizer o que é vida, que seria a vida? Quando a vida já não seria mais necessária? Quando seria melhor estar morto do que estar vivo? Entende o que estou dizendo? Esse tipo de perguntas são perguntas que eu diria que são importantes não apenas para estudar literatura. São importantes para poder estudar e ponto.